Fala, residentes, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje estou trazendo um amigo, um cara que sabe muito sobre criptos e sobre blockchain, né? Nesse vídeo especial vocês vão aprender um pouco mais sobre análise fundamentalista e de que maneira a gente pode trazer essa análise fundamentalista para o mundo das criptomoedas. O convidado de hoje é o Ricardo Richter. O Ricardo, que é educador cripto e analista on-chain, tem como meta expandir a adoção do Bitcoin, empreendedor desde 2010, já fundou empresas e atualmente quer desenvolver o mercado de criptomoedas no Brasil. Atualmente, o Ricardo, assim como eu, é embaixador da FTX, a corretora que mais cresce no mundo. Seja bem-vindo, meu amigo Ricardo. Beleza, Breno. Cara, salve para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu acho que esse vídeo aqui vai servir muito bem com esses propósitos aí que estava falando, né, cara? A gente realmente quer expandir a adoção do BTC. E, cara, vamos trocar esse papo aí, vai ser bem legal trazer esse conhecimento para a galera. Tem bastante coisa para a gente agregar aí. É isso aí, muito legal. Bom, o Ricardo, ele também está comigo nessa jornada aí de fazer os brasileiros aprenderem um pouco mais sobre cripto, né, sobre Web 3.0, que tem muito sido falado, e juntos nós somos embaixadores da FTX, como vocês sabem. Link aqui na descrição para vocês abrirem a conta de vocês. Eu vou deixar aqui também na descrição as redes sociais do Ricardo, que vocês podem estar acompanhando também o trabalho dele, o canal dele no YouTube, que lá ele traz muito mais conteúdos aprofundados sobre aquilo que ele fala, e aí vocês vão seguir ele lá e vão também ter muito conhecimento através do canal do Ricardo. Bom, Ricardo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise fundamentalista, né? A gente já ouve muito falar sobre análise fundamentalista do mercado tradicional, mas será que existe análise fundamentalista para as criptomoedas? Cara, esse é um grande dilema que a gente tem aí entre o mercado financeiro tradicional, né, e o mercado de criptomoedas. Eu acho, cara, que na verdade, essa é uma barreira, tá? Muita gente a gente vê aí, né, falar, as criptomoedas não têm fundamento, sabe? Não tem lastro, não tem valor, ou então até falando assim, não serve para nada. Como a gente vê grandes investidores falar, né, cara? Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode trazer aqui é o Warren Buffett, que se refere várias vezes, como já se referiu mais de uma vez, na verdade, como o Bitcoin sendo veneno de rato. Veneno de rato? Então, assim, se a gente olhar pela ótica de uma pessoa como ele, né, que está há décadas aí no mercado financeiro tradicional, utilizando as técnicas de pesquisa que sim, cara, são eficientes, mas elas servem para olhar ativos na bolsa, empresas, né? Muito diferente de criptomoedas. Quando a gente olha para uma cripto, por exemplo, a gente não tem como olhar o balanço daquela criptomoeda, né? Como é feito com as empresas, como os analistas buscam essas informações da empresa na bolsa. Então, eu acredito que seja natural aí para algumas pessoas, para alguns investidores, realmente não enxergarem essa possibilidade que existe, né? Uma forma da gente olhar os fundamentos das criptomoedas. E para mim, assim, na minha visão como analista e também como educador, isso é uma coisa muito simples, né? Porque quando a gente fala do Bitcoin, quando a gente pensa na rede Bitcoin, Breno, todo mundo sabe disso, né, cara? É descentralização, dados públicos e acessíveis. Então, esses são pilares. Se a gente consegue ver esses dados públicos e acessíveis, tem como a gente olhar o que está acontecendo lá dentro, né? Não é algo que realmente tá 100% no escuro e não tem fundamento nenhum, como as pessoas acabam julgando ser, né? Eu até costumo dizer que esses dados que a gente vê hoje, os indicadores de análise on-chain, vão cada vez mais ganhar espaço no mercado financeiro tradicional, porque os investidores vão precisar olhar para isso para buscar segurança nos seus investimentos e entender realmente o que estão fazendo, né? Eu acho que para quem não sabe o que é análise fundamentalista, né? Acho que a gente pode... Vamos começar do começo, para a galera que está chegando agora no mercado de cripto, não só no mercado de cripto, como, o cara começou a investir agora, né? Ele começou a vida dele de investidor agora. E a gente não fala só de mercado de cripto, a gente também tem que falar um pouquinho de mercado tradicional, até porque isso faz parte de um dos pilares fundamentais dos investimentos, que é a diversificação, né? Então, para quem está chegando agora, o que é a análise fundamentalista? Bom, a análise fundamentalista ela é uma técnica que foi desenvolvida já há várias décadas no mercado financeiro, que nada mais nada menos do que uma investigação profunda do que é aquele ativo, o que é aquela empresa.
Se a gente fosse pensar assim, eu sempre gosto de falar em natureza, né? Para trazer exemplos para as pessoas. Se a gente fosse falar na natureza, é a gente olhar um animal, entender como é que funciona o organismo daquele animal, como é que é a saúde dele, do que ele se alimenta, quantas horas ele dorme, e também entender qual é o habitat desse animal, né? O habitat também importa. Então, quando a gente olha para as empresas, a gente vê, bom, eu estou comprando uma empresa que é uma empresa, por exemplo, de minério de ferro. Então, eu também preciso olhar para o mercado de minério de ferro. Quem são os outros concorrentes que estão nesse habitat? Esse habitat é um habitat que é farto? Esse mercado ele vai render bons frutos no futuro ou ele é um mercado que está em decadência? São perguntas que a análise fundamentalista busca responder aí para a gente conseguir ver se aquele ativo que a gente está comprando realmente é um bom negócio, realmente vale a pena. E aí eu até expando um pouco mais a visão, para quem já está no mercado, para esse estudo ele pode ser feito para você abrir e fechar posições, né? E aí que a gente quer chegar, porque esse é o ponto onde todo mundo quer saber, né? Como que eu uso isso para fazer dinheiro, como que isso dá para ganhar grana no mercado com isso. Então, quando eu começo a usar essas informações a meu favor para entender se aquele ativo está abaixo ou acima do preço, baseado com essas informações dessa investigação, a gente começa a se beneficiar e começa a ir solidificando e criando um patrimônio, né? Muita gente fala que a análise fundamentalista serve só para posições de longo prazo. Sim, ela tem a sua base posições de longo prazo. Mas como eu estava te dizendo, quando a gente está observando os indicadores, muitas vezes a gente começa a entender padrões, começa a ficar mais hábil com aquilo e, eventualmente, a gente pode até encurtar o prazo das nossas operações com essas informações que a gente extrai aí com base na análise fundamentalista, né? Então, é mais ou menos isso para quem está começando. Eu acho que foi uma resposta aí que a gente misturou um pouco natureza e mercado, sim, mas deu para ter uma noção boa, né? Assim como a galera que chega do mercado tradicional, às vezes quer comprar uma empresa porque acredita naquela empresa por longo prazo, mas alguns fatos podem acontecer pelo meio do caminho e a pessoa achar que a empresa perdeu os fundamentos e se desfazer daquele ativo, né? Vale a mesma premissa aqui para as criptomoedas. Por exemplo, um exemplo bem emblemático dos últimos tempos. Muita gente acreditava que Luna era por longo prazo, né? Era um grande projeto, promissor projeto, mas que da noite para o dia acabou, né? Acabou. E, assim, isso é uma coisa que, quando a gente fala de análise fundamentalista para cripto, daí, já dando um passinho a mais, como eu falei, os indicadores são diferentes. A gente não consegue olhar os mesmos papéis, usar os mesmos indicadores, né, que a gente usa nas empresas para as criptomoedas. Então, a gente precisa procurar outras formas de estudar esses ativos. Então, a gente ainda está desenvolvendo muita coisa na análise on-chain. A análise on-chain é justamente a gente ir lá e olhar para dentro dos números das blockchains, o que está acontecendo. Mas, mesmo assim, a gente entende que essa investigação, ela não zera os riscos, ela minimiza os riscos, né? Mas os riscos continuam existindo porque o mercado ele é incerteza. A gente, apesar de poder olhar os números de dentro da blockchain, tem vários fatores que estão fora dela, fatores externos, assim como nas empresas, assim como nos commodities, assim como todo o mercado financeiro né? Eu vejo que cada vez mais as pessoas buscam conhecer, tanto nas empresas quanto nas criptos, um pouco mais dos projetos, um pouco mais das análises fundamentalistas, um pouco mais da análise on-chain, no caso específico da cripto, para tentar minimizar o risco e realmente entender o que é aquele ativo e para onde que ele pode nos levar, né? Uhum. E, Ricardo, a gente falou de análise fundamentalista. Ao contrário da análise fundamentalista, muitas vezes a gente pensa em análise técnica, né? Isso. Que é algo mais para o curto prazo, a pessoa que está olhando um gráfico ali. Você tem a experiência também de análise técnica ou até mesmo tenta atrelar um ao outro, como você falou, às vezes a gente consegue usar a análise fundamentalista para abrir e fechar posições, muitas vezes de mais curto prazo, digamos assim. Sim. Qual que é a relação entre as duas? O que é que você vê em relação a isso para as criptos especificamente? Então, assim, o que acontece, né? Eu vejo muitas pessoas, tá? Muitos analistas até tentarem criar uma diferenciação. Se você faz análise técnica é uma coisa, faz análise fundamentalista é outra. Realmente são coisas diferentes. Mas uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, uma coisa complementa a outra. Então, sempre, se a gente olha para a análise fundamentalista com essa ideia de fazer uma investigação profunda do que é aquele ativo, olhar para o gráfico dela, para o preço que o mercado apresenta, para as variações, para o histórico e para os outros indicadores, também faz sentido. Então, uma coisa acaba complementando a outra. Eu vejo que, sim, existem correlações que a gente consegue pegar lá da análise técnica para análise on-chain. Tem alguns indicadores que, às vezes,
parecem, mas a gente ainda está num momento muito do início, vamos dizer assim, da análise on-chain, para a gente conseguir criar um ambiente seguro e falar, não, realmente existe uma correlação aí desses dois indicadores. Muita coisa ainda está sendo testada, isso que eu quero dizer para o pessoal. Mas, com certeza, olhar para as duas coisas é onde você vai ter aí mais noção do que realmente está acontecendo no mercado. Quem faz o trade com um tempo menor, é óbvio que olha para o gráfico, tentando desconsiderar tudo que está acontecendo na análise fundamentalista. Mas vamos lembrar que, mesmo na análise fundamentalista, quando a gente lê os papéis de uma empresa, por exemplo, os eventos externos também derrubam o gráfico. Então, existem essa questão da imprevisibilidade, ela vai existir para sempre, como a gente já falou. O ideal mesmo é que a gente junte as duas técnicas e realmente crie uma forma aí mais eficiente de entender as nossas entradas, as nossas saídas e errar menos no mercado. Acho que é isso que todo mundo quer. Sim, legal. Então, a gente falou um pouquinho da análise fundamentalista em si, né? Mas a gente tocou no assunto de que a análise fundamentalista para o mercado cripto, ela é um pouco diferente, né, do mercado tradicional, de analisar uma empresa, por exemplo, fazer fluxo de caixa e trazer o valor justo para você comprar uma ação, enfim. Sim. Quais são os problemas, quais são as dificuldades que a gente vê nessa análise fundamentalista trazendo para o mundo cripto? O que que você vê como dificuldade? O que que tem que ser adaptado? O que que a gente tem que acabar tendo atenção? Assim, uma coisa que dá para a gente fazer um paralelo direto entre mercado tradicional, empresas e também mercados de cripto é o seguinte. Quando a gente fala das maiores do mercado, bom, Bitcoin ou então as empresas, esses dados normalmente eles são muito verificados. Então, quando a gente fala da rede Bitcoin, por exemplo, os dados on-chain, não existe apenas um site que está olhando isso, uma única pessoa que está passando essas informações. A gente tem várias fontes de informação diferentes. Isso cria um ambiente onde a informação ela é mais confiável. Eu acho que fica assim dessa forma. Quando a gente olha para a quantidade de projetos de cripto que tem, a gente não pode, a gente não tem essa mesma quantidade de pessoas verificando todas as redes. Então, acaba que projetos que têm a ideia de trazer uma noção de descentralização acabam sendo centralizados. E quando a gente verifica esses dados são dados centralizados, que podem ter algum viés, que podem ser dados que não estão sendo manipulados de alguma forma. Então, algo que eu vejo que ainda precisa muito que aconteça é que as redes sejam mais transparentes dos seus dados. As equipes de desenvolvimento façam questão de trazer à tona essas informações. Eu vejo muitos projetos do mercado cripto, Breno, por exemplo, que nem tokenomics, tá? Tokenomics eu costumo dizer que é uma parte da análise fundamentalista de criptomoedas. É análise on-chain? Não, mas faz parte da investigação profunda, entendeu? A equipe de desenvolvimento também, entender quem é a equipe, o que essa equipe já fez, onde que ela teve sucesso, onde que ela não teve sucesso, também faz parte. Então, essas informações que vão além dos dados que estão na rede, é que as empresas e as equipes de desenvolvimento, né, quando não há uma empresa, quando não há um projeto centralizado de cripto, precisa trazer mais à tona para a comunidade. A comunidade tem que ter essas informações de maneira acessível. E aí que eu faço um grande paralelo. O Bitcoin como ativo, tá, de maneira geral, e é legal a gente falar disso, porque a gente fala de cripto. Se a gente olhar a transparência dos dados do Bitcoin, na questão integridade monetária, quantos Bitcoins vão existir, como que está a sua taxa de emissão, a gente tem o ativo mais transparente de todo mundo. Porque as regras são claras, a regra de mineração ela é seguida, é muito diferente de todas as moedas fiduciárias, por exemplo. É muito diferente das empresas, por exemplo. Então, esse é um ponto muito importante que muitas pessoas ainda não se deram conta. E quando a gente olha para os dados on-chain, a gente consegue ver esses números. Então, cara, é uma questão mesmo de abertura. As pessoas precisam fazer com que esses dados sejam públicos. Isso é fundamental, porque quanto mais públicos esses dados forem, mais pessoas vão lá e vão questionar esses dados e vão verificar eles. Então, isso é importante. Sim. E falando um pouco mais desse aprofundamento de análise, né? Você falou, para deixar mais palpável para o pessoal que está assistindo a gente vai dividir em análise fundamentalista e análise on-chain. As coisas meio que se misturam, são a mesma coisa, mas a análise on-chain é como se fosse algo mais profundo, mais olhando para dentro mesmo da blockchain, né? E como você falou, a análise fundamentalista a gente tem alguns indicadores, alguns parâmetros ali que a gente já pode olhar para as criptos, olhar ali no white paper, né? Para quem não sabe o que é o white paper,
é o nosso documento, é o documento que rege cada uma das criptomoedas quando elas são lançadas ao mercado, né? Você pode estar entrando ali, lendo as informações do que está por trás daquele projeto. Quais os indicadores, Ricardo? Lembrando que o Ricardo, ele tem um treinamento, tá? Treinamento Lenda Cripto, né, Ricardo? Isso, treinamento Lenda Cripto. Então, quem tiver interesse em aprender mais, o Ricardo está hoje aqui trazendo uma aula gratuita para vocês, mas quem tiver interesse em aprofundar mais esse conhecimento, no treinamento do Ricardo, vocês podem estar entrando lá no perfil dele, no YouTube, no Instagram, e indo diretamente lá para o treinamento Lenda Cripto. Mas que indicadores, Ricardo, a gente consegue já analisar antes de entrar na análise da blockchain em si? Da análise on-chain. Que indicadores importantes a gente já pode ver ali, pegando, por exemplo, só um white paper, dando uma olhada melhor nas criptos, nos projetos? Cara, por experiência, assim, tá? É coisa que a gente também, que eu recebo muito do pessoal que é nosso aluno lá do Lenda. Eu vejo muita gente orientar a abertura de posições, né? Ou seja, fazer trade, olhando informações muito rasas dos projetos. Então, eu vejo algumas pessoas, por exemplo, abrindo o CoinMarketCap, né? É o site lá, acho que todo mundo conhece, é um dos mais famosos aí para a gente olhar os projetos, para a gente ver capitalização, volume, essas informações. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, buscar no CoinMarketCap quais são os projetos que têm pouca capitalização, tá? Para colocar o dinheiro lá nesses projetos, para que eles aumentem a capitalização e você ganhe com isso. Eu vejo, tá, que é possível fazer trade e ganhar dinheiro dessa forma? É possível. Agora, esse é um nível de análise que ele é muito raso. Ele talvez não traga toda a verdade do que a gente está procurando, do que é aquele projeto e como que ele vai se comportar. Quando a gente começa a olhar um pouco mais profundamente, por exemplo, o CoinMarketCap traz informações ali sobre volume. Então, esses indicadores a gente tem que olhar, né? Capitalização, volume. Agora, alguns outros indicadores simplesmente não vão funcionar para todos os projetos. Por exemplo, aí um mais famoso, né, dos indicadores que eu acredito para o Bitcoin, Stock to Flow. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já leu uma notícia. E eu vejo que o que acontece? Quando você começa a olhar alguns outros indicadores, e tem coisa simples que o pessoal pode ver e pode evitar erro e pode evitar problema, como, por exemplo, número de endereços ativos na rede. Então, não adianta a gente ter aí uma rede com uma capitalização muito baixa e também não ter ninguém nela. Então, significa que a gente vai ter problema de liquidez, ou a gente vai ter problema de vender as nossas moedas depois, ou comprar elas. E, cara, outro indicador que eu acho que é interessante, tá? Sempre começar é tokenomics, tá? Tokenomics não necessariamente é um indicador de análise on-chain, mas é algo que tem que vir lá no white paper, tem que vir correto, porque muitas pessoas, às vezes, entram numa moeda porque vem o preço dela e vem que a moeda custa menos de $1, custa lá, sabe, menos de 0,00001 centavo. A pessoa pensa, nossa, quando essa moeda chegar a $1, eu vou ser bilionário. Cara, aí vai ver o supply é trilhões de moedas, né? Exato, e aí o supply é trilhões de moedas, e aí você entende que o design, a natureza daquela moeda, daquela criptomoeda, não foi feita para chegar a $1 nunca. Então, a pessoa já abre uma posição e muitas vezes coloca um capital em risco baseado nessas informações, né? Sem necessidade. Então, o que eu vejo assim? É legal a gente olhar, entender tokenomics, entender quem são as equipes também. Tem projetos no mercado de cripto que são maravilhosos no sentido das equipes que estão produzindo eles, né? Das pessoas que estão envolvidas, dos profissionais que estão lá. E quando a gente for olhar, e quando a gente for falar de análise on-chain, aí tem indicadores que a gente pode olhar mesmo, e eu gosto muito de falar o seguinte, as maiores baleias do mercado, elas se orientam com base na análise fundamentalista. Então, existem indicadores que essas baleias olham. E por que não nós, usuários comuns, indivíduos, investidores, não usarmos também esses indicadores, né? É sempre isso que eu coloco também. Legal. Então, essa parte do tokenomics, Ricardo, a gente consegue ver isso exclusivamente no white paper do projeto? Olha, o white paper às vezes não traz essa informação, tá? Hoje em dia, como tem muita coisa no mercado, tem muito projeto, tem muita coisa diferente, tem algumas equipes de desenvolvimento que colocam lá numa seção no site, Tokenomics mesmo, publicam um artigo no Medium, entendeu? Às vezes essa busca pelo Tokenomics, ela acaba sendo um pouco mais extensa. E aí, o que a gente começa, o que eu costumo dizer para as pessoas aí? Por onde começar essa busca, né? Pelo site do projeto, pelos blogs do projeto, muitos projetos
as equipes têm blogs, Medium, GitHub é outro lugar também onde você pode ver uma comunidade ativa de desenvolvedores e pode extrair boas informações de lá. Então, começar essa busca pelo projeto, entender realmente o que é aquele projeto. Porque aí, dando outro exemplo da natureza, né? Não podemos esperar que o leão fique pastando enquanto a zebra saia para caçar. Então, é uma coisa muito simples. A gente tem que comprar um projeto entendendo para que ele serve também, né? Eu costumo dizer que os indicadores de uso e adoção também, entender quantos usuários aquela rede tem, para que ela serve, para que esse projeto serve, né? Porque a gente fala assim, bom, Bitcoin, todo mundo posta ali, né? Conserta o dinheiro, é uma hashtag comum no Twitter, a gente vê. Tá, e esse outro projeto de cripto, tá lançando, ele conserta o dinheiro também? Ou ele faz outra coisa? E quantos usuários estão usando? Porque se a gente for olhar em números absolutos, Breno, e aí eu te digo pela minha experiência de analista on-chain, a própria rede Bitcoin tem poucos usuários, comparado às outras redes de internet que a gente tem funcionando no mundo. Por exemplo, o YouTube, por exemplo, o Instagram, por exemplo, as redes sociais, todas elas. As redes sociais têm bilhões de usuários, né? Enquanto o Bitcoin ativamente tem, cara, pouco mais de 1 milhão, entendeu? Não chega a 2 milhões de endereços ativos na rede diariamente. Então, 2 milhões de endereços ativos na rede diariamente é pouco. Ainda é muito início. Então, se é o começo para o Bitcoin, imagina para os projetos menores. Então, a dificuldade E aí a muito gente maior. vê muita gente chegando hoje no mercado e falando, não vou investir em Bitcoin porque não vai mais crescer tanto assim. Será mesmo? É só o início, né? Cara, é só o início na questão de uso e adoção, né? Isso aí a gente consegue verificar os dados, como eu falei, né? A blockchain ela é pública, a gente pode verificar os dados, isso em tempo real. Então, é muito legal. Se a gente for comparar aí com redes, né? A gente tem que imaginar que criptomoedas são redes, fazem parte, estão em redes, né? E a gente usa redes sociais todos os dias, que também são redes, né? São meios para a gente trocar informações. E quando a gente olha pela base de usuários, a gente começa a ter uma perspectiva um pouco diferente do que está acontecendo. Eu vejo que a gente tentar apostar, né, em alguma outra criptomoeda não é ruim. Não vejo que seja algo péssimo, você não deve fazer. Eu acho que você deve abrir posições em outras criptomoedas para conhecer o mercado. Isso vai levar para a pessoa uma experiência muito boa, né? É assim que a gente vai conhecendo o mercado, é assim que a gente vai entendendo a nossa carteira, entendendo como que a gente tem que colocar a alocação do nosso portfólio, tudo isso, né? Muito bom, muito bom. Bom, e Ricardo, chegando aqui no final desse vídeo, só para isso, lembrando, pessoal, isso que a gente vai falar agora não é uma recomendação de investimentos. Como a gente tem falado aqui no vídeo todo, vocês devem procurar as informações, fazer as suas próprias análises e decidir em qual cripto vocês vão investir. Mas falando do Ricardo investidor agora, e não do Ricardo analista. Sim, vamos embora. Como que você tem hoje os seus investimentos em cripto? Exemplo, não querendo saber em quais criptos você investe, mas Sim. tua posição hoje é mais Bitcoin, mais altcoins? Como é que você balanceia hoje a sua carteira? Então, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é a teoria do baú do tesouro. Porque a teoria do baú do tesouro, Breno, é baseado exatamente no que eu penso, no que eu estou fazendo no momento. Post no Instagram, a gente tem um post lá compartilhado no Instagram sobre a teoria do baú do tesouro. Quem ainda não viu, vai lá no Instagram, ou no meu, do Resident Crypto, ou do Ricardo, para vocês verem sobre essa teoria. Mas para passar para a galera a visão, o que eu penso, tá? Cara, eu gosto muito do Bitcoin porque eu entendo as suas características únicas. É aquilo justamente que eu estava falando da natureza. Quando a gente entende a natureza do ativo e o que ele proporciona, da forma que ele proporciona, fica mais fácil da gente ter convicção no ativo. Então, apesar dos desafios que existem aí de adoção, como a gente estava falando, hoje eu acredito que realmente o Bitcoin ainda deve ser uma moeda que as pessoas devem carregar como ativo aí, por bastante tempo. Importante ter altcoins, como eu falei, sabe? Eu tenho altcoins no meu portfólio, é óbvio, entendeu? A gente faz algumas apostas em alguns projetos, porque sim, a gente pode usar esses aspectos de análise fundamentalista, como a gente está falando, apesar da gente não ter uma abundância de informação na maioria dos projetos, mas a gente pode pegar algumas informações e a gente pode tomar risco no mercado. Eu acho que um portfólio equilibrado, e eu me organizo muito dessa forma, ele envolve a tomada de risco em determinadas posições, em determinados momentos. Então, eu não vejo, assim, a minha visão ela é muito enviesada, né, Breno? Porque
Se perguntar para mim, Bitcoin é um ativo de risco, eu vou te dizer que não. Eu penso que não, entendeu? No momento que a gente está comprando uma empresa na B3, eu vejo que o risco ele é muito maior, sabe, do que Bitcoin. Agora, essa lógica ela não se aplica para algumas outras criptomoedas. Então, se você for falar assim para mim, vale a pena eu ter uma posição gigante lá na shitcoin X, eu falo, não, cara, aí vai para B3, entendeu? Mas em relação ao Bitcoin especificamente, é a questão mesmo da compreensão dos fundamentos que leva aí a segurança e uma boa alocação no portfólio. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, esse nosso vídeo sobre análise fundamentalista vai ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente já introduziu aqui a questão da análise on-chain. Por que será que o Ricardo acredita que o Bitcoin não traz tanto risco assim? Né? E a gente vai entender um pouco melhor no próximo vídeo. Ricardo, muito obrigado por essa aula. Então, quem ainda não segue o Ricardo, vai lá nas redes sociais dele. Instagram, qual que é o @, Ricardo? @RichterRicardo, é esse aí que está na tela aparecendo, tá? Eu também publico, comecei agora recentemente no YouTube também a fazer as análises. Hoje, inclusive, tô com uma análise aqui quentinha para publicar para o pessoal, logo depois que a gente acabar de gravar aqui, vai estar disponível. Então, busca lá se você tiver mais interesse. E, Breno, valeu a oportunidade, cara. Foi um prazer aí estar falando para a galera nesse vídeo sobre análise fundamentalista e como que a gente pode, né, olhar as criptos de uma maneira um pouco mais de carinho, vamos dizer assim. Isso aí. Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.